Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nesta quarentena, neste período de exceção, porque estamos passando um período que é inclusive sem precedentes, ou seja, sem precedentes para muitas famílias, para nossos pais, nossos avós, né? Pessoas inclusive mais experientes, com mais idade, que não passaram por uma situação anteriormente semelhante a esta que estamos vivendo agora. Então, é surpresa até mesmo para as pessoas mais experientes o que estamos passando hoje. Mas estamos vivendo a história, né? Os historiadores no futuro vão falar sobre esse período, vão contextualizar, vão estudar o que as pessoas pensavam, os seus medos, suas angústias, né? Vai tudo ficar para a história. Os historiadores do futuro vão escrever sobre o que nós estamos vendo hoje. Assim como nós, historiadores do presente, estamos interpretando muitas coisas do passado para que a gente possa nos situar no presente, compreender em que mundo nós vivemos, quem somos nós, por isso a necessidade de estudarmos o passado. Quem detém o conhecimento do passado, detém o poder no presente. Né? A história é uma disciplina muito importante para que a gente compreenda quem somos nós, para que a gente possa aprender, que a gente possa realmente enfrentar os desafios do presente e pensar num futuro que possa se abrir de uma melhor qualidade para todos nós. Né? Bom, nono ano, eu quero mandar um grande abraço a vocês e dizer que essa é a nossa aula introdutória. Estou voltando para a escola, né, depois de um período de afastamento, estou voltando, e alguns temas eu vou retomar, né, para que a gente possa então compreender de uma melhor maneira. Eu sei que muitos de vocês já tiveram contato, provavelmente, com esse tema do qual eu vou falar, sobre o iluminismo, né, um período na história, e para começar então, tem dois elementos que nós precisamos conhecer para a gente poder começar a estudar, digamos assim, um capítulo da história. Por exemplo, precisamos, em primeiro lugar, saber quando foi. Né? E, em segundo lugar, precisamos saber aonde foi. Né? O espaço e o tempo. O iluminismo aconteceu na Europa, o período século XVIII. Século XVIII, mais ou menos do início de 1701 até 1799, né? Até 1801 nós tivemos o século XVIII. O iluminismo é um pensamento racional que começa a tomar fôlego na Europa depois de um vasto período em que a Igreja comandou o pensamento social, que foi o período da Idade Média, do feudalismo, que vocês também já devem ter estudado, que foi a Idade Média, né? Então, podemos falar que o iluminismo é o início de um pensamento sistemático, racional, e ele propicia as bases para a Revolução Francesa em 1789 e antes ainda para a Revolução Industrial em 1750 na Inglaterra. Então essas duas revoluções foram propiciadas porque houve o início de um pensamento diferente da explicação religiosa que a Igreja dava para os mortais, né, para os seres humanos que viviam no espaço da Europa, para tudo o que acontecia à sua volta. Né? Como vocês sabem, na Idade Média, o que permeava o pensamento social era o ambiente mágico, né, da religiosidade. Então as pessoas, o pensamento na Idade Média, as pessoas viviam, olhavam para o mundo e esse mundo se apresentava como rodeado de anjos e demônios, né? A todo momento tinha anjos e demônios conduzindo a vida da pessoa. Tanto é que na Idade Média as pessoas que se desviavam das prescrições da Igreja Católica Apostólica Romana, elas eram punidas na fogueira, com castigos. Muitas pessoas
muitos cientistas que se colocaram com o pensamento racional na Idade Média foram queimados, alguns foram anistiados, como por exemplo Galileu Galilei, que foi a primeira pessoa que disse que a Terra era redonda, né? Galileu Galilei, que observou que a Terra, ele largou um barquinho no mar, né? E percebeu que ao longo esse barquinho ia, um barquinho pequeno, ele ia sumindo. Então ele começou a perceber de que se some, então a Terra era um corpo celeste de forma redonda, né? Era um círculo, enfim. E ao dizer isso, ele se contrapôs contra o que era prescrito pela igreja, foi condenado no caso e foi depois absolvido porque ele se retratou perante ao tribunal da Igreja Católica, né? Disse que não, a Terra não era redonda, né? Ele teve que fazer isso. Bom, mas o Iluminismo foi um período que começou logo após esse pensamento medieval, que ele começou, então, as bases para a ciência. Os cientistas afirmam que a ciência tem época e local para nascimento. Europa, ainda no século XVII, a partir dos anos 1600, quando começa, né, o pensamento científico, as bases. E nós vamos estudar isso a partir de agora, nas diversas aulas nossas aqui, videoaula, e eu gostaria que vocês fossem acompanhando, fazendo anotações, pois após algumas aulas eu vou solicitar que vocês façam um relatório do que nós estamos abordando aqui, para vocês então entregar também para a gente trabalhar de uma forma dialética. Um dos livros que mostra bem o pensamento daquele período é Contos do Voltaire, que era um filósofo do final da Idade Média. Ele também é um dos grandes filósofos que preparou o terreno para a Revolução Francesa, o pensamento racional, o Iluminismo, no século XVIII. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.